Hoje vamos falar sobre afloramento mediúnico. Olá pessoal, eu me chamo Felipe Brasil, sou dirigente do Templo Espiritualista Aruanda, casa de Umbanda localizada em Maricá, no Rio de Janeiro. E vamos falar hoje sobre afloramento mediúnico. Às vezes, quem já foi a um terreiro falou, sua mediunidade está aflorada. Quem nunca ouviu, às vezes, esse termo dentro de uma casa de Umbanda, para quem está iniciando a jornada, ou um preto velho, uma entidade vai cruzar alguém, benzer alguém e fala, filho, a sua mediunidade está aflorando. E esse afloramento, né, o termo em si vem do nascer, do brotar, do novo. Muitas vezes a mediunidade é como um fator biológico, espiritual, emocional, ela surge mais ou menos na fase da puberdade, quando está havendo a mudança fisiológica do corpo e todas as glândulas começam a entrar ali em exercício, começam a gerar uma série de modificações na fase da modificação corporal do indivíduo. E ali também, quando a gente pega na fase da adolescência em si, é quando a personalidade está se cristalizando. A gente vai ver efetivamente quem é aquele indivíduo ao longo da vida. Diante dessa tempestade de mudanças, surge a mediunidade como um fator biológico. A mediunidade está aqui no corpo físico. Então a gente tem essa conexão através da mediunidade entre o físico e o espiritual. Então a gente percebe que nesse processo de afloramento a mediunidade ela está ali latente, surgindo. E como um processo de mudança, como uma renovação ali no campo energético, né, o indivíduo ele vai precisar se adaptar a essa nova fase, essa nova temporada da vida dele. Muitas vezes tem mediunidades que afloram e ficam ali silenciosas. Isso é muito comum. Mas tem pessoas que entram num processo que alguns autores vão chamar de emergência espiritual, aonde essa mediunidade ela eclode com força e a pessoa tem desequilíbrios de forma muito latente. Então, aquelas histórias antigas, eu lembro da minha mãe de santo, que na adolescência ela incorporava, dava incorporações no colégio, em casa, e a família não tinha nenhuma relação com a religião de Umbanda direta. Visitavam esporadicamente um terreiro, algo assim, e ela não ia a terreiro. E quando a gente pensa nisso, então essa mediunidade que rompia efetivamente, esse processo de emergência que nós vamos chamar, esse afloramento, a pessoa tinha que buscar uma ajuda imediata e muitas vezes iniciava um processo de desenvolvimento mediúnico. Todavia, tem pessoas que às vezes nunca sentiram nada de ordem tão forte assim. No entanto, elas começam a ter efeitos colaterais dentro de algum distúrbio do sono, algum distúrbio emocional. E essa mediunidade, né, é a forma que ela está encontrando de chamar atenção. Vamos pensar no carro. Quando o carro não está bom, ele acende uma luzinha ali no painel. O mesmo se dá com vários outros equipamentos que nós temos. Quando o telefone está precisando, a bateria começa a cair, sinaliza. Quando a nossa memória do telefone está cheia, sinaliza. E a mediunidade vai dando sinalizações. Tem pessoas que às vezes começam a ir em alguns locais, começam a sentir tristeza, alguns sentimentos, começa tudo a ficar muito confuso. E isso é cruzado efetivamente lá na fase da adolescência, quando todos os sentimentos são vividos e emoções com muita intensidade. E aí é muito comum quando pessoas assim vão visitar o terreiro ou sentem vibração pela primeira vez, ou mesmo sem sentir vibração, são informados sobre essa questão do afloramento. Se você está com a mediunidade aflorada, né, independente da religião que você siga, numa casa de Umbanda, que é uma religião de ordem mediúnica, né, que trabalha diretamente e ostensivamente com a mediunidade, como os cultos de matriz africana no geral, como o espiritismo ou religiões espiritualistas, vão buscar desenvolver e educar essa potencialidade. Essa educação se dá através de transferência do conhecimento, aculturamento, né? Então você vai educando aquele processo mediúnico para que aquele médium lide com essa questão na sua vida, no seu dia a dia, de forma rotineira, de forma comum. Não, nós, como médiuns, não nos diferimos de nenhuma outra pessoa. Temos uma condição, uma capacidade mediúnica que é como se fosse uma anteninha, que ela é capaz de captar e emitir algumas ondas, alguns sinais, uma frequência. Então, a mediunidade, a partir do momento que ela é descoberta, o afloramento, você entra nesse processo de autoconhecimento.
nesse processo de burilamento, nesse processo de adequação aí do seu corpo energético, do seu corpo espiritual, versus a lidar, né, com a capacidade de lidar com a mediunidade como um todo. A mediunidade ela é sistêmica, ela influencia todos os campos da nossa vida. Tem pessoas que acham que ao não desenvolver a mediunidade vai dar tudo errado. Muita coisa dá errado, não por uma cobrança espiritual dos guias, porque se eles são guias de luz, eles não vão se meter no nosso livre-arbítrio, eles vão indicar o caminho, mas quem deve percorrer somos nós. No entanto, se esses desequilíbrios emocionais, se tudo isso que foi um gatilho espiritual não começa a ser tratado, muitas vezes é ancorado no físico, para que o indivíduo continue numa busca, continue numa descoberta, até conseguir encontrar um sentido em desenvolver um trabalho. É claro que não adianta também, gente, se nós recebemos a mediunidade, que é uma ferramenta, como uma bênção de Deus, não adianta a pessoa falar assim, vou no terreiro só para tratar minha mediunidade. Isso é um egoísmo. Ah, não, vou na igreja, que eu vou à igreja e eu fico bem. Mas o que você está fazendo efetivamente de bem, de caridade, e o que você está usando essa ferramenta? Deus nos concede essas potencialidades, essas capacidades, para que nós possamos usar em seu nome para o auxílio ao próximo. Então, se você está vivendo algum processo de afloramento mediúnico, procura uma casa de umbanda séria, procura alguém da sua confiança, um local da sua confiança, né, um local... O que é um local de confiança para quem nunca foi na umbanda? Um local que tenha disciplina, que tenha esteja alinhado com os seus valores, que tenha valores morais alinhados à prática do Cristo, aos ensinamentos. Os ensinamentos que os guias trazem em terra têm muito essa relação com os ensinamentos que Jesus nos deixou. Então eu deixo essa reflexão no dia de hoje, peço aos sagrados orixás que os abençoem e os guiem e os guardem. Então não deixe aqui de comentar o vídeo, o que vocês acharam, qual a opinião de vocês, compartilhem, se inscrevam e não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima, pessoal, um saravá fraterno, tchau, tchau para vocês.